Eu sempre fui uma pessoa que me atrasava para tudo. Sempre fui uma pessoa desorganizada. Sempre fui uma pessoa que procrastinava para tudo. E sempre fui uma pessoa que, por vezes, chegava ao ponto de perder compromissos e prazos combinados. E você? Você também é assim? Ou você conhece alguém que é assim? Bom, estou aqui para te falar a respeito de cegueira temporal. O que é isso, né? Bom, primeiro ponto que sendo assim desde sempre, ou seja, eu tenho memórias de quando eu era criança, que eu deixava as tarefas sempre para a última hora. Por vezes eu tinha que ficar até tarde da noite fazendo tarefas, porque eu não fiz mais cedo e tinha aula no dia seguinte pela manhã. A minha vida adulta também sempre foi um sufoco. Sempre tive que estar correndo. Me recordo de uma empresa que eu trabalhei lá por, se não me falha a memória, 6 anos. O horário de entrada era às 8. Eu sempre, por mais que eu me esforçasse, eu sempre chegava às 8h10 ou 8h15. Teve até uma época que havia lá um supervisor, ele já era bem senhor, e ele pegava no meu pé. E aí eu me esforçava muito para não me atrasar. Mas estava lá eu, 8h10, todo santo dia, mesmo assim. Então, por que será que isso acontece? Será que eu é que era uma pessoa preguiçosa, sem compromisso? Por vezes usam até alguns adjetivos mais pesados, né? Essa pessoa é vagabunda, ela não quer nada com a vida. Mas será que é isso mesmo? Bom, ao falar de cegueira temporal, aí muda o cenário. Porque aí a gente está falando de algo que faz parte de um transtorno. Ou seja, não é vagabundagem, não é preguiça, não é falta de compromisso, e sim falta de tratamento. Agora, qual é o transtorno que geralmente traz esse sintoma da cegueira temporal? TDAH. Bom, como eu venho contando ultimamente, recebi em janeiro desse ano de 2025 o meu laudo que diz lá, eu sou TDAH, eu tenho o TDAH desatentivo, eu sou autista nível 1 de suporte e eu tenho uma superdotação leve. Então, hora que eu recebo esse laudo, na verdade, bem antes de eu receber esse laudo, porque eu comecei a estudar sobre neurodivergência uns 3 para 4 anos antes. E então, estudando sobre TDAH, estava lá a explicação do porquê que eu sempre me atrasava, do porquê que eu era sempre desorganizada, porque nunca achava tempo para fazer a faxina, para guardar as roupas, enfim, para tudo. E
principalmente que é algo que sempre me chamou muito a atenção ao longo da minha vida, mas principalmente nos últimos 3 para 4 anos, eu comecei a perceber de uma maneira mais consciente o quanto que, de fato, eu não tenho a menor noção do tempo. Então, estudando isso, eu fui perceber que, empiricamente, ao longo da minha vida, eu sempre mantive relógios em praticamente todos os cômodos da casa. No geral, eu uso relógio de pulso, mesmo com o relógio de pulso me incomodando muito. E aí, eu fui somando, fui percebendo, nossa, olha aqui, eu vou almoçar, é 11h30, estou tranquila até as 2h da tarde, tenho um compromisso às 2h, então vou almoçar tranquilamente, estou aqui no centro da cidade, almocei, vou aproveitar, vou dar uma voltinha, aí eu entro numa loja, e fico lá, olhando roupas, olhando as coisas e tal e tal. Hora que eu olho no relógio, 13h50, e eu estava no centro da cidade e precisava me deslocar até um outro bairro para o meu compromisso, e eu gastaria ali em torno de uns 20 minutos, 15, se o trânsito estivesse muito bom. Então, olho para o relógio, 13h50, meu Deus! Saio correndo, pego meu carro, vou. Obviamente, cheguei atrasada. Ainda bem que era um compromisso para mim. Se não me falha a memória, eu tinha um horário marcado com a massagista, então era compromisso meu. Mas ainda assim, era importante para mim fazer aquela massagem. Por que eu esqueci? Por que eu perdi lá na loja, ao me distrair com roupas, com várias coisas que tinham lá? Eu perdi a noção do tempo. Então, a cegueira temporal, ela é bem isso. Agora, voltando àquele ponto que eu havia dito, não é vagabundagem, não é preguiça, não é falta de responsabilidade, compromisso com as coisas, não passa por aí. Trata-se de uma disfunção referente ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, o TDAH é um transtorno da neurodivergência. O que é neurodivergência? Os transtornos de neurodivergências dizem respeito a condições com as quais a pessoa nasceu e aí, ao longo do desenvolvimento, foram apresentando características diferentes do esperado. Então, a cegueira temporal é bem isso. É esperado que as pessoas tenham uma noção do tempo. Outro dia, eu tinha um paciente, não me recordo o horário, mas eu lembro que eu olhei no relógio, estava no horário certinho de entrar para a sessão com o paciente. Só que eu vi algo aqui nessa mesa, eu não me recordo também o que, e me pus a mexer naquele algo. Acho que eu fui anotar algo, isso. Fui anotar uma ideia que passou pela minha mente. Só que ali, na minha falta de percepção temporal, eu achei que rapidamente, 30 segundos, eu anotaria ali aquela ideia no papel. Hora que eu vi, já tinham se passado 3 minutos. Ou seja, eu já estava atrasada para a sessão com o meu paciente.
Ai, Inês, mas são só 3 minutos. Não, não importa. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu não vi o tempo passar naqueles 3 minutos. Não foram 30 segundos, não foram 10 segundos. 3 minutos é um tempo considerável. Foi algo assim, eu olhei no relógio, era a hora certinha da sessão do meu paciente, mas aí eu decidi fazer uma outra coisa, achando que aquela tarefa seria rapidinho. Entretanto, passaram-se 3 minutos e eu não vi esses 3 minutos passando. Eu olhei no relógio, olhei de novo, foi como se eu tivesse só piscado os olhos. Ou seja, aqui na minha percepção. Na verdade, a cegueira temporal, se a gente for estudar ela teoricamente, falando teoricamente, né? Trata-se de uma disfunção executiva do TDAH. O que são funções executivas? Funções executivas são tarefas que o nosso cérebro cumpre, principalmente aqui nessa porção mais próxima da testa, é chamada de córtex pré-frontal. Funções executivas são diversas funções que colaboram para que a gente execute as coisas, para que a gente planeje, para que a gente execute e ao longo da execução, para que a gente tenha ali uma administração do que vai acontecendo ao longo da execução. A cegueira temporal é uma das disfunções executivas do TDAH. Então, diante disso, o que fazer? Caso você ficou aqui me ouvindo, falando de tudo isso, e você se identificou, ou se você se lembrou de alguém que você conhece, então, vou colocar aqui agora. Aliás, antes de eu te falar o que fazer, deixa eu falar um pouquinho sobre as causas. Bom, não tem uma definição exata das causas. A única informação que se tem é de que as causas são multifatoriais. Então, diversos fatores podem, somados, definir essa disfunção executiva. Então, vamos lá, o que fazer? Bom, primeira coisa que é muito interessante é essa reflexão que eu estou fazendo aqui. É sair daquilo do julgamento. Principalmente se você, ao me ouvir, você foi percebendo que, opa, peraí, faz sentido. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou vagabunda. Eu não sou sem compromisso com as coisas, sem consideração com o outro. Nossa, você marcou um horário, Inês, com o outro, um compromisso importante para o outro. Não. Se você se identificou e principalmente percebeu que a vida inteira você foi assim, inclusive talvez até com memórias lá da infância. Se você não tiver memórias, talvez valha a pena perguntar, né, para o papai, para a mamãe, alguém, né, que estava lá e acompanhou um certo tanto a sua infância. Por quê? Caso tudo isso você percebe em você, então talvez seja bem interessante você investigar a possibilidade de você ter o TDAH. No meu caso, o meu TDAH foi de diagnóstico tardio. Foi agora, recentemente. E por que foi um diagnóstico tardio? Porque o meu TDAH, ele não é aquele TDAH clássico, né? Que é o da hiperatividade. O TDAH hiperativo, predominantemente hiperativo, geralmente professores na escola vão identificar, os pais vão identificar, algum parente vai comentar a respeito.
e aí tem uma possibilidade maior de diagnóstico. Agora, a grande questão é que existe também o TDAH predominantemente desatentivo, que era o meu caso. Eu não era hiperativa na infância. Na infância, muito pelo contrário, eu era extremamente quietinha. Daí, eu suspeito muito que era até o meu autismo se manifestando. Entretanto, eu era inteligente. Eu tirava nota nas provas, eu dava conta de fazer os trabalhos, sempre dei conta. Ou seja, aí a minha porção, o meu lado aqui do meu cérebro, da hiperdotação. A minha cognição me dava um poder de superar algumas das dificuldades da minha desatenção. Então, lá na escola, ninguém nunca percebeu que tinha alguma coisa de errado com aquela menina. Inclusive, eu costumo brincar assim que eu era a criança sonho de consumo de todo pai e toda mãe e de todo professor na sala. Por quê? Eu era obediente, eu era quietinha, eu fazia tudo que mandava. Ó, olha o perigo. As minhas cachorras latindo por algo. Deve ter passado algum passarinho. Elas ficam loucas quando aparece algum passarinho. Bom, mas voltando então, já que eu, na minha desatenção, o latido das minhas cachorras me tirou aqui do meu objetivo, da minha fala, que eu estava seguindo aqui um raciocínio com você. Mas então, o TDAH desatentivo, ele pode acontecer isso, e aí a pessoa passar uma vida inteira sem o diagnóstico. Traz essa falta do diagnóstico e do tratamento diversos prejuízos. Não vou falar disso aqui agora, porque o meu objetivo é falar de cegueira temporal e te dizer o que fazer em relação à cegueira temporal. Mas fica aqui a dica, se você foi se identificando muito, não tem diagnóstico de nada oficialmente, talvez valha a pena investigar a possibilidade do TDAH, tá? Bom, o que fazer? Você vai ter que pensar em estratégias, porque é uma condição fisiológica, não passa pelo querer. Eu vou ficar aqui esparramada no sofá a tarde inteira porque eu quero. Não. A cegueira temporal coloca a gente ali grande parte do tempo sem a noção de como o tempo está passando, sem a dimensão de que determinada tarefa vai demorar tanto tempo, ou seja, igual eu, né? Fui anotar uma simples ideia que passou pela minha mente, a hora que eu vi, tinham se passado 3 minutos, sendo que a minha ideia inicial, 30 segundos, eu anoto isso daqui, e vou lá e atendo o meu paciente. Bom, então, é necessário pensar em estratégias. Uma excelente estratégia são os lembretes. Então, você pode programar alarmes. Eu diria que os alarmes, eles são mais efetivos, tá? Algumas pessoas dizem assim, Inês, é possível... Eu vou trabalhar com post-its, vou colocar um monte de post-its. Olha, funciona e não funciona, porque se ligar aquele modo cegueira, você não vai enxergar o post-it, você vai se envolver ali tanto com a tarefa que você tinha, que você está fazendo, igual eu lá na loja, e hora que você vê, nossa, ali, aquilo que estava ali no post-it que eu preciso fazer, passou da hora, ou eu esqueci, ok? Mas aí o esquecimento entra em um outro sintoma. Os
Os lembretes, principalmente os alarmes, eles são muito interessantes porque aí tem aquele som que você coloca, que é algo externo, que te tira aqui do mental e te traz aqui mais para o aqui e agora. E aí você vai ter uma possibilidade muito maior de ter uma noção do tempo ao olhar para o relógio e talvez administrar de uma maneira melhor aquele momento ali da sua vida. Uma outra coisa que eu utilizo bastante é um combinado, uma conversa que entra aí nos lembretes também, tá? De alguma forma. Que é ter uma conversa com quem mora junto com você. Então, por exemplo, a minha filha e o meu marido sabem disso. Sabem que eu funciono assim. Então, o meu marido, principalmente, ele tá sempre me pontuando. Às vezes eu tenho um compromisso e ele... você tá vendo que falta meia hora para o compromisso? Ou seja, ele vem como algo externo também a mim, né? E me dá um comando. E aí eu tenho a possibilidade, portanto, de sair ali do meu mental, tomar pé, né, de que horas são e conseguir cumprir aquele compromisso. Uma outra coisa que eu sempre fiz e que eu falei para você, né, que aí também de alguma forma funciona como um lembrete, mas não tanto agora que eu estou pensando, é a questão de ter sempre um relógio à mão. Por quê? Se por um acaso, em certo momento, você lembrar, opa, que horas são? Aqui na sua mente você não vai ter a noção, você não pode confiar, caso você tenha realmente a cegueira temporal. Então, você precisa ter acesso a um relógio, porque vai te ajudar a administrar aquele momento. Vamos supor que você não tem acesso ao relógio ali naquela hora que você lembrou. Se você for TDAH, você vai se perder de novo no tempo. Porque entre você sair daqui e ir até ali, olhar o relógio, muitas coisas podem acontecer devido ao TDAH. Bom, outras estratégias. Se você tem uma tarefa grande que precisa ser feita, divida essa tarefa em partes menores. Eu gosto muito de fazer pequenos reparos em roupas. Só que, por vezes, eu vou juntando uma pilha de roupas que eu quero fazer reparos. Eu geralmente faço esses reparos no sofá, na minha sala. Eu vou juntando uma pilha de roupas ali. Então, tem dia que eu tomo a decisão. Hoje eu vou fazer aqueles reparos. Só que já tá uma pilha de roupas lá. É muito. A tendência de eu abandonar é grande. Então, eu começo levando lá para o sofá, junto às roupas, o relógio de linha, a agulha e a tesoura. Aí, eu geralmente, num outro momento, e deixo lá, né, as coisas. Aí, num outro momento, eu vou lá e organizo as roupas as mais difíceis por baixo e as mais fáceis por cima. E a hora que eu sentar lá para fazer aquela atividade, eu vou começar pela mais rápida, pela mais fácil. Porque aí vai me dar mais gás, aí entra até noutra questão do TDAH, que é a questão da dopamina. Dopamina aumenta e aí a possibilidade de eu fazer todas aqueles reparos é maior. Então, o dividir em tarefas menores me garante uma probabilidade maior de conseguir realizar aquela tarefa. Outra estratégia que ajuda muito é você utilizar aplicativos de gerenciamento de tempo.
Tem diversos, tá? Se você procurar, tem diversos, inclusive alguns criadores de conteúdo que falam a respeito de alguns desses aplicativos. E eu te diria que é algo muito interessante. Um método de gerenciamento de tempo muito famoso é o Pomodoro, que você estipula. Você vai fazer determinada atividade por tanto tempo, e aí depois aqui você tem um intervalo de 10 minutos, 15 minutos, e aí assim você vai administrando o seu tempo. Claro que para quem tem TDAH e, portanto, a cegueira temporal, vai ter que colocar alarmes, né? Alarme para começar, alarme para ir para o intervalo, alarme para voltar do intervalo. Mas tem aplicativos que gerenciam isso, então aí você não precisa fazer a programação dos alarmes. Outro ponto e o último que eu preciso te falar e que é muito importante, tá dentro do o que fazer e estratégias, faça terapia. Mas, Inês, como que a terapia vai me ajudar a administrar a minha cegueira temporal? Talvez não ajude, tá? Talvez os episódios que você vai ter vão continuar acontecendo mais ou menos do mesmo jeito. Entretanto, a terapia vai te ajudar a lidar melhor com os momentos que você tiver a cegueira temporal. Se, por exemplo, você vai e perde o horário de um compromisso, e aí perdeu o compromisso. Então, talvez você vai se sentir culpado, derrotado, um fracassado, fora aqueles outros adjetivos que eu já havia dito. Então, lá na terapia, você vai poder olhar para tudo isso com um suporte, né, do profissional, de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais possível de você entender o porquê que aquilo aconteceu devido ao suporte. Então, na verdade, a terapia, ela não atua diretamente na cegueira temporal, mas ela atua na sua qualidade de vida, na sua saúde mental. Por quê? A cegueira temporal e tudo aquilo que vai acontecendo junto com a cegueira temporal pode sim te adoecer mentalmente. No exemplo que eu dei agora há pouco, se você perde o compromisso e aí você fica ali com aquela forte emoção, aquele forte pensamento de que você é um fracassado, pensa bem como fica o seu emocional se você, a partir daquele momento ali, fica ali acreditando que você é um fracassado na vida. Tá vendo? Não tem jeito mesmo não, um compromisso importante desse jeito. Olha lá, eu fiz a pessoa esperar. E aí talvez venha a culpa. Então, cegueira temporal é um tiro no pé da sua saúde mental. Daí a importância da terapia, para não deixar todas essas sequelas emocionais e psicológicas da cegueira temporal te prejudicarem. Muito pelo contrário, é se assumir. Essa sou eu. Inclusive se assumir para os outros, né? Hoje em dia, eu já desenvolvi várias estratégias até que a minha cegueira temporal não me prejudica muito. Mas vez ou outra eu estou atrasada. Bom, aí, atrasada assim, quero dizer para compromissos mais triviais, tipo, vou sair para almoçar com meu marido. Se eu combinei com ele meio-dia, bom, 12h05, 12h10, não vai ter grandes problemas, né, entre eu e meu marido.
Mas, e se ele ficar chateado? Bom, aí é ter a consciência que eu não fiz o atraso de 10 minutos por querer. Eu me perdi ali na noção de tempo. Então, se ele ficar chateado, como dizem, né? Problema dele. Por quê? Ué, eu não fiz porque eu quis. Claro que dá para administrar melhor. Vamos pensar esse exemplo, né? A partir de agora, então, você, sabendo, claro, se você se identificou, né? Sabendo que você tem a cegueira temporal. E aí você tem um compromisso de almoçar com alguém ao meio-dia, e você sabe que aquela pessoa é importante para ela a pontualidade. Então, se organize ali no antes, coloque alarmes, peça ajuda para alguém em casa. Olha, você me ajuda a me lembrar que eu tenho aquele combinado de almoçar com tal pessoa? Enfim, existem estratégias, tá? Mas, mesmo fazendo todas essas estratégias que eu falei, claro que você está sujeito a, em algum momento, ainda assim se atrasar, ainda assim perder compromissos, ainda assim se desorganizar nas tarefas, ainda assim procrastinar. Quando isso acontecer, lembre-se que não é o fim do mundo. Simplesmente você é assim. É algo mais ou menos assim. Eu sou super branquela. Tá. Sempre que eu vou sair ao sol, eu passo protetor. Mas e se em determinado dia eu esqueço de passar o protetor e já tô lá longe? Ué, aí eu vou ter que assumir que naquele dia, se eu ficar muito tempo no sol, eu vou ter queimaduras na pele. Ou, não sei, aí eu vou ter uma propensão a manchas, mais do que eu já tenho. Enfim, as reflexões a respeito de cegueira temporal que eu tinha para te colocar eram essas. Espero ter colaborado. Se você tiver gostado desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreve. Bom, grande beijo e até um próximo momento.